Muito bem, gente. Estamos dando início, então, a mais esse episódio da nossa trilha. E esse episódio, em particular, ele vai preparar, é o penúltimo, né? É o quinto da série de 6, mensalmente, e nós vamos ter uma participação, né, de um convidado nosso, e eu vou rever rapidamente o que a gente tem visto ao longo do programa, e essa reflexão vai servir para que a gente possa debater também, né, cada um apresentar como ele vê esses aspectos da inovação que estão sendo cobertos por nós, né? Eu vou subir aqui a apresentação. Vamos lá. Vocês já conseguem ver? Sim. A gente está vendo várias telas, tá? Oi? Está vendo várias agora. Agora é uma, né? Isso. Está no modo apresentação, não. Está no modo só para você. Isso. Bom, essa trilha de inovação e futuro dos negócios, nós vamos explorar, e estamos no esforço de mostrar a ABQ, estar junto, e proporcionando esse contato mais próximo, né, dos colegas acadêmicos com as demandas, e buscando contribuir, né, com esse conhecimento, com essa experiência da academia, e ouvir também quais outros temas que seriam, né, emergentes e importantes para que a gente considere, né? A inovação e o futuro dos negócios, nesse momento, a gente vai trabalhar uma ideia, uma triangulação entre o que a cooperação, enquanto uma característica muito humana, e também preparando essa atuação profissional das pessoas pela via da gestão, como que ela está propiciando, ela está absorvendo todo esse desenvolvimento da inteligência artificial, que nós vamos discutir um pouco aqui em grandes passadas, como a gente está vendo todo esse desenvolvimento, e muitas vezes um questionamento, né, de limites, de profundidade, e o que a IA pode proporcionar no ambiente das organizações e no próprio desenvolvimento da pessoa no trabalho. E o fomento no sentido não só econômico, mas o fomento que a cooperação e talvez a agilidade, a potência que a inteligência artificial pode adicionar a esse trabalho, ele passa também por um fomento da relação humana dentro da organização, da própria do uso da tecnologia, né, uma capacidade de acompanhar, de absorver a tecnologia e desenvolvê-la também com propósito, né? E também esse fomento do ponto de vista
de arcar, né? De fazer disso um mercado, uma economia forte, uma economia de resultado. Então, esses três conceitos, que a gente vai rever aqui rapidamente, a gente vai trabalhar do ponto de vista do aprendizado ao valor. Quer dizer, a inovação ela precisa de ser aprendida, que esforço que isso precisa fazer nesse sentido, e ela precisa, na outra ponta, gerar valor. Então, esse desafio desse binômio, né, ele começa por a gente perguntar, né, e discutir a cooperação. Eu gosto sempre de fazer uma definição que traga alguma atualidade, né? E a cooperação, eu pensei em trazer como sendo uma capacidade não de agir, né? Porque o termo até induz a ação, mas antes de pensar, sentir e aí sim poder atuar num trabalho conjunto, né? Entre nós, e observando responsabilidades compartilhadas e benefícios distribuídos. A cooperação se estende aí um pouco, né, nesse conceito, isso tudo em prol de um objetivo comum e um aprendizado coletivo. Então, essa ideia de amarrar a cooperação a um aprendizado, que seria uma capacidade combinada, né, isso, porque são duas capacidades, dessas pessoas, né, em cooperação, nos seus ambientes, né, na sociedade organizada, aí vai o mundo do trabalho e as outras formas de organização, até começando, né, pela família, depois a escola, né, e isso voltado para adquirir conhecimento, quer dizer, é uma capacidade de adquirir conhecimento, receber esse conhecimento, ter um autoconhecimento, quer dizer, produzir um conhecimento para consumo próprio e para o relacionamento com os pares, né? E considerando a habilitação em torno desse conhecimento vivenciado, porque conhecimento já é algo vivenciado, e as atitudes em relação aos objetos conhecidos e os objetos não conhecidos, porque o não conhecimento é o começo do conhecimento, no sentido de buscar, com isso, novas fronteiras, expandir as fronteiras, né, reconhecendo esse aspecto do que não é conhecido, do que é ignorado. E também o conhecimento, habilidade e atitude, né, no passado a gente conhecia como o chá, né, e ele continua válido aí, uma vez que aplicada é o conceito de competência, né, ela é aplicada para conquistas de valor. Então, o aprendizado ele se articula ao valor, e o valor eu pensei em apresentar o valor de uma forma um pouco dinâmica, de valor ponta a ponta. A gente fala muito e trabalha muito com o processo ponta a ponta, ou seja, onde o valor ele emerge e você pode trabalhar com valor e como você faz o valor ficar acrescido na ponta da saída. Então, essa ideia de valor estendido é o que inspira as pessoas, né, no primeiro momento, a participar e atuar, né, nos ambientes da vida, né, pessoal, da vida profissional, da vida organizacional, né, da vida nacional e internacional, mas também na geração de relações, significados de utilidade e reciprocidade que são bem apreciadas, né? A gente não vê valor em algo que não agrega
uma dessas características, né, que seriam importantes em determinados momentos, né? E isso é bem apreciado quando, lá na ponta, ao usufruir dos resultados que justificam o aprendizado. Ou seja, percorrendo esse valor estendido, que vai nos mostrar os resultados, né? Isso carrega o aprendizado. E aí a gente voltaria no circuito que a cooperação ela uniria esses vértices desse triângulo, não é isso? Então, eu pergunto para vocês, essa consideração desses 3 pontos, como vocês veriam a inovação passando por isso, a inovação surgindo da cooperação, a inovação compondo o aprendizado, que é um dos aspectos onde a gente percebe a inovação, e a inovação lá na ponta como uma saída, né, de resultado, né? Como é que vocês veem esse triângulo aí? Eu vou parar de compartilhar aqui e depois eu volto aqui com essas considerações que a gente possa estar fazendo. Professor Carlos, você gostaria de abrir o debate aí? Com mais provocação ou construtivo? Deixa eu me entender aqui um pouco mais. Você quer que a abordagem da inovação nesses 3 elementos aí, como você apagou eles aí, faz um refresh memory aqui para mim. A cooperação, né? A cooperação, o aprendizado e o valor. Se eu colocasse aqui a pergunta, né, vamos supor que todo mundo aí saiba ou esteja tranquilo com uma definição única do que é inovação, no ponto de como um artefato, serviço ou produto novo que tem, então, um valor, né, percebido para o mercado, né? Então, aí eu concordo que a inovação, se a gente fazer alguns filtros, né? A inovação pode ser para o sujeito só para ele mesmo, para consumo indoor, né? Endógeno. Aí não é uma inovação para mercado. A inovação para mercado é aquela que você oferta mediante uma troca. Tem que ter um processo de troca, né? Vamos chamar que o marketing é a ciência das trocas. Então, essa troca tem que ter um valor para aquele que adquire e permuta por algum outro bem qualquer, seja por escambo, ou seja pela moeda universal, que se troca por qualquer coisa. Então, digamos, o valor, ele, começando de baixo para cima, ele está acoplado à inovação. Quer dizer, inovação a mercado que não é percebido o valor, então ela morre de origem, né? O aprendizado ele tá acoplado à inovação. Seja uma inovação por uma descoberta
de um artefato por uma serendipity, uma descoberta acidental, ou uma inovação volitiva, que você tem um processamento, né, pelo escrutínio de um brainstorm e tal. Então, e aí inovação incremental, ou inovação disruptiva, ou isso passa por um processo de conhecimento, né? Passa pelo processo de aprendizado, né? E a curva de conhecimento e a curva de experiência. As duas curvas andando juntinhas ali, na medida que você aprende, seja um aprendizado vivencial, um aprendizado teórico, um aprendizado de inovação aberta, que tem uma estrutura externa que te apoia no processo de criação, mas então a curva de conhecimento, que é o know-how e o as-built. O know-how é o conhecimento de todos dos processos envolvidos com a inovação, dos recursos e o processo de fazer acontecer, que é a transformação. Então, o aprendizado está aí nesse sistema. A cooperação, ela, digamos, dos três aí, ela pode ser uma inovação individual. O sujeito, per si, ele é o indivíduo transformador, ou ele é um líder, ele que fala o que vai ser do produto, no QFD do produto, na criação do produto, na visão de mercado do produto. Então, pode ter uma liderança hierárquica, autoritária, ele que define, não coopera nada, ele sabe o que é bom, e vai que ele acerta. Tá? E pode ter uma equipe mesmo, cooperante, né? E que é aquele sujeito na mesa que está sempre, o que vocês acham? O que vocês acham? Que é um tipo de conduta que dá certo algumas vezes. Porque também a cooperação pode levar a impasses, né? Votação, pode levar a diferentes modelos que empatam e competem, modelos entre si, e aí há um travamento. A cooperação não é uma coisa milagrosa, não. A cooperação, ela suscita a democracia também, e a democracia, ela pode, se ela tiver com tempo limitado, tipo assim, vamos fazer um brainstorm aqui, todo mundo coopera, pode colocar o que quiser na mesa com relação a esse produto especificamente, com relação a todos os elementos na envoltória do produto, é o mercado, o consumo, naquele inside out, outside in, etc., custo-benefício, introduzir o produto no portfólio, na BCG, o que ele é, a vaca leiteira, mais uma, interrogação, abacaxi, vários modelos de produto substitui o outro, canibaliza o outro, é uma logística aí que pode estar na mesa, digamos, durante os primeiros 15 minutos, a hora que o sino tocar, acabou o brainstorm. Aí agora é o seguinte, o que teremos decidido? E aí sai um sujeito que vai falar, bom, então vamos por aqui, tá ok? Tá ok. Aí tem que agrega, né? Então, assim, eu fiz uma abordagem aqui dos três fatores que você colocou. Acho que no nível de abstração mais alto de gestão da inovação, acho que os três podem estar na mesa, né? Para desenvolvimento de equipe inovadora. Seu microfone está desligado.
fazer algum adicional, professor Carlos, ou podemos prosseguir? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Desculpa o atraso aqui, estava apanhando do Teams aqui para entrar. Eu acho que tem isso, por exemplo, como que se descobre que se tem que inovar? Uma coisa que antecede bem essas coisas, né? Eu trabalhei, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo prático. Eu trabalhei com indústria de colchão. Então, eu era consultor lá na indústria de colchão. Uma hora me perguntei o que eu podia inovar no colchão. Já tinha inovação na densidade da espuma. O que cobre o colchão já tinha sido explorado. Aí eu pensei em botar um radinho dentro do colchão. Aí o pessoal detonou a ideia. Eu falei, maluco, cara, eu vou ter que ficar ligando um radinho no colchão à noite. Mas achei genial, né? Aí eu vi que o colchão, para mim, tinha chegado no seu estado da arte. Não tem mais nada a inovar em colchão. Também trabalhei com pneu, loja de pneu, não foi fábrica de pneu. Mas esse treco redondo de borracha preto, esse preto aí é a cor do pneu, tá? Então, eu falei, o que é esse trem aí nova? Aí o pessoal começou a lançar mudança nos frisos, mudança no colocar dentro do pneu, colocar arame, né? Para poder aumentar a resistência. Aí surgiu uma grande inovação. Achei, poxa, fantástico. Pneu sem câmera. Porque o pneu com câmera, quando estoura a câmera, o pneu esvazia rapidamente e o carro cai no buraco. O pneu sem câmara, quando ele fura, a não sei que seja um troço assim, arrebenta o pneu todo, né? Porque ele vai para o aro, você tá e tal. Assim, as empresas que a gente passa, a gente pensa, o produto tem que estar sempre na mesa da inovação, né? Está sempre na mesa. Comércio, serviço e indústria. Aí podia discutir inovação em serviço, né? As empresas, os artefatos, serviços puros, também os produtos, comércio puro, que não seja industrializado, não tenha. Todos os produtos têm serviço acoplado, né? Tem a entrega, tem satisfação do cliente, tem feedback do cliente. Então, agora um serviço, por exemplo, serviço de uma sessão de cinema, um serviço de hospitalar, né? Serviço médico, serviço de atendimento jurídico, né? Então, acho que realmente eu vejo esses pontos que você colocou muito interessantes. Ótimo. Mas, assim, o que poderia ter é o seguinte, antes de você entrar em cooperação, aprendizado e valor, a necessidade de inovar. Porque quando a gente fala em inovação, parece que é uma coisa boa, né? Mas já vi tanta inovação que piora o produto, né? Então, Tem uma motivação da aí inovação, antes, né? né? Inovação que piorou, né? Volta para trás porque se piorou, a inovação piorou. Ok, eu vou fazer uma sequência aqui da apresentação e a gente volta. Aí eu pediria que vocês preparassem uma crítica, uma opinião também, né, sobre esse conteúdo, né, que vai ter um pouco de desafio para a gente poder enriquecer aí essa abordagem. Mas professor Carlos, que esse aqui, como é o quinto episódio de 6, né, a gente já vem discutindo de onde que vem essa inovação para poder chegar nesse ponto mais, talvez, conclusivo, né, do que está acontecendo com a inovação. Mas o que ocorre é que, muitas vezes, o grupo que está aqui presente para fazer esse debate, ele não é constante, né, permanente. Então,
ele é bem flutuante. Então, dá esse, né, o episódio ele já parte de uma base discutida, e isso tudo é algo que a gente precisa de aprender com esses episódios, né? E de ter um resgate, talvez, né? Mas ampliando, continuando aqui, eu quero apresentar as discussões mais desafiadoras, vamos chamar assim, aqui tem que aguardar o Teams a nascer aqui. Mas vamos lá. Compartilhando, então. Doutor Ricardo, obrigado pelo convite ontem, estava sensacional. Que bom que você gostou, Pedro. Muito bom. Eu também achei que a gente foi bem gostoso, foi bem proveitoso. Obrigado, Pedro. Eu vou até fazer uma projeção de futuro aí. Você já é sucesso, né? Mas esse sucesso vai só crescer exponencialmente. Tomado, estamos juntos. Muito bem, valeu. A ideia é para que a cooperação possa se estender, a intercooperação, aí já pensando numa dimensão maior, né, uma dimensão empresarial, de mercado, né, de sociedade, né? Essa figura é para provocar também uma visão nossa, né, da relação entre o humano e a máquina, que a gente tem bastante discussão, mas a verdade é que a instrumentalização da nossa civilização no dia a dia, ela tornou-se exponencial, não é isso? Então, nós, enquanto pessoas, e a relação que a gente tem que ter com a inteligência artificial é de coerência e consistência nas aplicações, né? Então, à direita está aqui uma ideia de cooperação entre pessoas, né? Aí a inteligência das pessoas é natural, e você tem uma instrumentalização, né, aqui simbolizada, indo para a esquerda, de uma máquina, né, um robô, aí já, né, com inteligências simuladas, no mínimo, né, que permitam movimentos, né, deslocamentos, e aí tarefas, né, não só entre cérebros aqui, mas com outras realidades, e a questão de o que a máquina faz, como é que ela devolve um valor, né, um aprendizado, né, por via de uma cooperação entre as pessoas, né, e esse instrumental, né? Então, assim, visto de um ponto mais amplo, essa seria a questão da intercooperação, uma cooperação ser humano-máquina. Esse é um assunto bastante discutido, inclusive no passado, né? Nos últimos 100 anos, essa discussão ela tem sido feita, né, a partir da Revolução Industrial.
Então, o que a gente poderia questionar para que a gente possa avançar qual que seria uma jornada da inteligência, e não a inteligência para a jornada, mas uma jornada da própria inteligência e que leva ao aprendizado. Aí, centrando no aprendizado, a cooperação até chegar no valor, né? Pegando esse ponto central. Né? Então, a provocação é a seguinte: na verdade, a IA ela se desenvolve talvez mais pela ignorância do artificial, né? Quer dizer, o que a gente não tem de instrumento que a gente gostaria de ter. Né? Esse é um ponto de vista que pode ser colocado, como o professor Carlos falou, né? a origem da inovação. Né? E essa ignorância artificial, ela usa, quer dizer, hoje, principalmente a IA generativa, ela é capaz de captar uma grande quantidade de informação, maior ou menor aplicação ali na situação que se queira, que a gente vai discutir também, a informação ampliada, que é IA também. E a próxima IA, essa que une o instrumento artificial ao instrumento natural, né? Vamos chamar aqui os cyborgs, os robôs, as pessoas. Né? Agora mesmo, os robôs estarão junto de nós, né? Como wearable, né? Como óculos, como um capacete. Né? Então, a gente teria um conceito de inteligência aditiva. Né? É uma adição quando essas habilidades, né, essas competências puderem ser construídas. Né? E aí, eu lembrei aqui, não é saudosismo, né, mas a contribuição do Herbert Simon, né, sobre a obra que ele vivenciou todo esse período. Né, ele nasceu em 1916, né, do artificial, né, que a gente tem os princípios de uma ciência artificial, que, do ponto de vista do Simon, ele escreveu esse livro em 1969, essa ciência seria um campo de estudo e prática que se concentra em entender como as coisas podem ser em oposição a uma espécie de abordagem à ciência, né? Em oposição a essa ciência de origem mais natural, e aí está a nossa mente, o nosso cérebro, né? Que estudam como as coisas são. Então, como eu posso instrumentalizar e realizar essas coisas. Né? Ele argumentou em defesa, né, de que o mundo artificial, criado pelo homem, é um objeto legítimo de domínio do saber, assim como o mundo natural. Então, aí vem essa ideia de poder cooperar. E esses princípios fundamentais eu resgatei aqui, que não são somente os que o Simon levantou. Eu fiz algumas inclusões aqui do que a gente tem visto, né? Que a racionalidade limitada, né, ela indica que nós tomamos decisões com base em informações incompletas e recursos limitados. E nós vamos continuar, né, tomando decisões, né, principalmente em ambientes delimitados, onde a gente tem poder e responsabilidade, né, e que isso influencia a criação e o funcionamento dos sistemas artificiais. Ou seja, nós vamos continuar tomando decisões, né, de forma mais limitada, e aí não só a racionalidade, como a parte dos sentimentos, das emoções, né, e sobre a influência, né, de sistemas artificiais, e aí muito mais rápidos, né, do que o cérebro humano, muito mais potentes em termos de
de acesso a memórias, né, mas para um alvo que é de uma racionalidade limitada por parte de um dos cooperantes, né, um dos polos da cooperação, né. E com relação a informações, a transformação de informação ao conhecimento, né, que tem que ser vivenciada hoje pela potência do nosso cérebro natural, né, eles são acessados de forma assimétrica e reconhecidos em diferentes níveis de maturidade. Essa questão do nível de maturidade ela é bem diferente de todas as abordagens que a gente vê hoje, né? Haveria, porque no decorrer da nossa vida, a maturidade ela toma dimensões diferentes, né? Ela, às vezes, nunca é plena numa pessoa, né, do ser humano, e além, juntando isso à informação assimétrica, de certa forma, a IA vai refletir isso, né? Não quer dizer que a IA, por uma falha dos algoritmos, ela delira, né? Talvez ela delira por causa da base de dados sobre os quais ela, enquanto instrumento, opera, né? E isso dentro das organizações. Ou seja, não se pode esperar da IA muito mais do que você esperaria das pessoas, né? O humano no loop vai ser um fator que vai direcionar a inteligência artificial, vai dar-lhe limites daquilo que é razoável e necessário dentro do ambiente organizacional, né? Tem a parte do design e resolução de problemas, o Simon tinha isso muito claro, né? Que a inteligência, na prática, é a capacidade de resolução de problemas num determinado nível de complexidade, né? E a ciência do artificial busca entender como criar, né, sistematizações que funcionam bem e resolvam, né, outros problemas complexos de forma eficaz, quer dizer, os problemas do próximo nível de complexidade, né? A inteligência artificial e a cognição humana enquanto princípio, né? A relação entre a inteligência artificial e a cognição humana desafia como as máquinas podem simular os processos, né, que são humanos e auxiliar na tomada de decisões, que volta lá na questão da racionalidade limitada, né, e a informação incompleta. Então, esses princípios seriam uma neo-visão do clássico da ciência do artificial. O que eu percebo nos ambientes que eu oriento, nos ambientes em que eu sou orientado, né, pelos jovens, né, na sua construção, né, em busca da aplicação desses instrumentos, né, é que o pessoal não lembra, não passou por essa lição. Quer dizer, parece que nós não temos uma ciência e uma tecnologia do artificial para, então, embasar o que se precisa fazer em frente, né? E a questão é como entender e aplicar a inteligência artificial aqui. A inteligência artificial aqui é um conceito pouco estendido, né? É um campo da ciência e tecnologia da semiótica computacional, porque não é só da computação, mas a capacidade da computação, pelo menos, chegar na informação, nem exigência de chegar ao conhecimento, né? Os significados, né? O avanço dos significados, né? E ela desenvolve outros sistemas, né, capazes de simular o pensamento. A ideia aí é que simula o pensamento, né, não tem as mesmas características da inteligência humana, e propicia um diálogo com a máquina, é o que eu entendo que é a grande conquista, né, dos últimos anos, principalmente o processamento em massa, a disponibilização
é que a gente consegue, né, falar com uma máquina e ela responder de forma, né, que vai emular a inteligência humana. Mas desde 1945, a IA evoluiu significativamente, impulsionada por avanços tecnológicos e disponibilidade de dados, principalmente esses dois aspectos, né? A própria a máquina mais potente, a máquina mais rápida, a máquina com grandes memórias e a disponibilidade de dados que ainda dentro dos ambientes organizacionais é muito baixa, né? A gente tem muito dado na internet, né? Muita avaliação, muita medição, né? Mas a disponibilidade para uma situação, um problema, é baixa, mesmo porque senão não haveria, né, essa ideia de enfrentar desafio com o codinome de problema, né? E aí, uma classificação da inteligência artificial seria em termos de preparar as evoluções que nós estamos percebendo, né? Desde a época que ela era, e ainda é, né, dedicada, né, que seriam sistemas de algoritmos projetados para realizar tarefas específicas com eficiência, que é muito o que a gente está vendo hoje, mas associada a uma IA ampliada, que seriam algoritmos mais semânticos, né, e agregados, né, que poderiam interagir com qualquer tarefa intelectual possível a um humano, mas limitada pela objetivação que a tomada de decisão com pouca informação, porque também o nosso cérebro não consegue processar uma quantidade tão grande de informação como a estatística, né, a calculadora de letras consegue fazer, tendo acesso a grandes massas de dados. E uma IA embarcada é quando os algoritmos, né, que combinam a inteligência artificial com a robótica, permitindo que os sistemas de IA interajam com o mundo físico e interagem com as pessoas. Então, esse aprendizado de uma máquina estendida é que vai determinar o entendimento nosso e a capacidade de aplicar. E aí vem uma ideia que a gente está perseguindo num pequeno grupo ainda, né? O que seria uma terceira geração de uma IA, mas na escala de um empreendimento, né? Não numa escala de tentar simular a nossa inteligência humana, que a nossa inteligência humana, diante do empreendimento, tem os mesmos problemas, né? São os mesmos problemas que a IA tem, o gerente tem. Então, essa ideia de que você tenha um diálogo de gêmeos intelectuais, porque a dimensão de um empreendimento ela tem, né, muitos fatores de influência e que poderiam ser, de certa forma, acessados. E para acessar, a ideia dessa terceira geração empresarial, né, ela vai partir dos mesmos textos, né, de dados em lagoas, né, não em oceanos, né, de Big Data, né, porque tem que ter aí todo um peneiramento do que é importante para cada empreendimento. Ela transporta isso para palavras e você consegue, pela IA generativa, você ter um conceito mais fixo, né, de codificadores, né? Então, você faz essa codificação e essa codificação, que é a generativa hoje, ela trabalha com um modelo conceitual amplo
né, é possível quando você articula várias, né, como se fossem agentes, né? Então, você tem uma essência, né, que é um coração de poder entrar com um novo input, né, para um grande modelo de prática, que é o core empresarial, que seria onde essa terceira geração ela é uma camada que encapsula, né, encapsularia, né, essa liberdade de modelos conceituais e se tornar partes do negócio, né? Os desafios da relação entre negócios, né? Vamos imaginar uma cadeia de suprimentos real, né? Então, se não tiver um modelo da prática, né, empresarial, um core, né, a gente não tiraria toda a utilidade e direcionaria o esforço, né, de produtividade da IA de segunda geração, que seria a generativa, né? Até você ter uma expressão de conhecimento, né? Quem sabe uma expressão de saber que aquilo é a melhor forma, embora com dificuldades, né? Com curadoria, né? Não só a IA precisa de curadoria, mas as pessoas, os gestores no dia a dia do trabalho, eles têm também uma autocuradoria e uma curadoria entre pares, para produzir novos textos, novos significados, transformados em palavras de novo, né? Palavra escrita, ou palavra escutada, ou palavra vista, né? E aí sim colecionar, né, novas bases de dados locais para você prosseguir para o dia de amanhã, né? A organização ela tem o futuro, ela pode prever resultados aqui nesse caso, né? Então, essa é a ideia da gente preparar um novo tempo, preparar algoritmos que consigam fazer essa passagem para um mundo de aplicação, né? Eu vou voltar aqui nessa figura para a gente discutir, mas eu gostaria de escutar de novo, né, ver o que essa ideia aí, né, provocou, né, como vocês gostariam de comentar aqui. Ô, Será que é vou uma falar inovação aqui, fazer isso? que o pessoal fica pensando quem vai falar primeiro, aí eu falo aqui rapidão, mas foi muito provocativo aí a sua apresentação. Parabéns, viu? Você traz o Simon, né, de racionalidade limitada. A gente pode pôr na mesa aqui uma outra coisa, que é a capacidade de canal, que é o trabalho do Miller, né? Que o homem opera com 2 variáveis, então ele opera com 5 até 9. Eu já testei isso várias vezes nas minhas disciplinas e batata. O que acontece, e aí vem uma falha, eu acho, na percepção, é que você pode ter uma IA que trabalha com muitas variáveis, mas no final ela vai ter que filtrar essas variáveis. A IA vai ter que abstrair também para operar com o cérebro humano se ela tiver na interface. Para sétimo, mais ou menos 2 variáveis. Não adianta. Quando eu faço um questionário com 100 variáveis, eu tenho que fazer uma análise fatorial exploratória para converter aquelas 100 variáveis em 7 mais ou menos 2, senão meu cérebro vai entrar não vai dar conta. Aliás, se você pensar em lei da parcimônia, da navalha de Oca, do Guilherme de Oca, se você pensar aí no mágico número 7, que vem corrobora com a análise fatorial exploratória, que é o redutor
Não importa se a IA trabalha com 1 milhão de variáveis, no final a IA vai ter que fazer uma análise fatorial exploratória para converter aquilo em 7 mais ou menos 2 fatores. Eu também trabalho com 200 variáveis, eu trabalho com 300 variáveis, só que no final meu cérebro fala assim, não, cara, reduz isso aí. Aí eu vou ter que reduzir. Isso não é resultado. Não adianta, porque a interface da máquina comigo tem que ser redutora, né? E a racionalidade limitada é porque no troubleshooting, na solução de problemas, eu tenho aqueles viés humanos a tomar decisão, ancoragem, recentidade, viés estatístico. Então, esses trecos estão na cabeça, porque esse cérebro nosso foi feito para operar 300 mil anos atrás e nós estamos trazendo ele para a modernidade. Então, esse cérebro ele está sufocado. Então, nós podemos sim, aí eu vou ser futurista aqui com você. Como tem um robô lá na linha de produção, então nós vamos colocar um humanoide na mesa de tomada de decisão dos empresários, vai ter um humanoide simpático lá de paletó e gravata, que é uma IA, que vai trabalhar a linha de produção de ideias da inovação de novos produtos e serviços. Então ele vai corroborar, né? Ele vai ter uma memória interna de longo prazo maravilhosa, ele não vai estar sujeito a emoções, que é um verdadeiro atropelo. Esse límbico nosso, com esse monte de emoção, ele atrapalha demais a tomada de decisão, né? Tem as ameaças, que aqueles processos do límbico lá da amígdala, né? Fica procurando comportamento oportunístico, e que está também previsto com o Simon, que não é um cientista, porque o Simon ele é economista, mas ganhou o prêmio Nobel, ele é psicólogo, ganhou o prêmio Nobel em economia. Como psicólogo ele sacava um pouco mais de neurociência e do cérebro. Enfim, no bololô, quer dizer, nosso cérebro opera bem quando abstrai 7 mais ou menos 2 variáveis. Então, se for... Aliás, eu vou ter uma curiosidade. Outro dia tivemos uma discussão, eu fiz uma pergunta há um tempo atrás para a inteligência artificial. Olha que curioso, qual o maior número de variáveis que vai numa equação da física que explica um fenômeno natural? Então, eu achei que tinha uma equação que eu estudei há muitos anos atrás, quando eu trabalhava com física, que é o livre percurso médio de uma molécula dentro de um recipiente fechado de gás nobre. Então, o livre percurso médio, a distância média que uma molécula anda, aí tem um número grande de variáveis, mas não é lá grandes coisas, não. Você vê que a fórmula física E igual a mc2 tem 3 variáveis. Né? Maravilhosamente. Se você pegar uma fórmula do gás perfeito, PV igual a nRT, então são 6 variáveis. Então, os próprios fenômenos da natureza, eles não aparecem em equações de 100, 200, 300 variáveis. Por que será? Então, a ideia que eu tenho, para você trouxe aqui um pouco de filosofia, é o seguinte: não precisa de muitas variáveis, sim, mas todas elas fatoráveis em equações de menor tamanho, para que o cérebro consiga operar. Mais do que o cérebro, a natureza, se você pôr uma equação de muitas variáveis, essa equação não vai explicar nada. Se tivesse aqui mais tempo para a gente conversar sobre isso. Então, o resumo da ópera aqui, que eu capturei, é ter uma IA que passa a trabalhar a linha de produção numa mesa, ela vai arbitrar, vai gerar ideias também, junto com os executivos com cérebros naturais versus os cérebros artificiais, e esse modelo reducionista. Obrigado, eu falei muito aí, só para te dar fazer um elogio a você e fazer essa análise crítica aqui de número de variáveis, tá? Eu gostaria de escutar. Mas o Ricardo quer falar aí também, eu estou sentindo aqui. Oi? O Ricardo quer falar e...
ou os colegas aí Eu tô no... da Eu vim sala. buscar meu Ricardo, menino fala no alguma aqui. coisa aí que você É, está sendo esperado aqui opinar. eu tenho a impressão... Seu microfone está desligado. Ligou? Tá me Tá, escutando agora estou escutando. Tá. Deixa eu tentar sair daqui de onde os meninos estão aqui, que eu estou no clube buscar meu menino e tal. Eu tenho uma predileção por uma crença de acreditar que a inovação ela é sempre uma prisioneira do seu tempo, né? A cada tempo que a gente vive, a gente acredita que o aparato tecnológico que a gente possui, ele é o melhor possível para aquele momento, né? Em termos de evolução de potencial artificial, ou seja, em termos de instrumentos e ferramentas que o ser humano tem capacidade de usar ao longo do tempo, é notório que a nossa era hoje ela consegue produzir muito mais e muito mais rápido do que comparado com outras épocas. E aí tem uma coisa que sempre me estimula, é pensar que, apesar de toda a evolução tecnológica conseguir crescer até exponencialmente nos nossos tempos, e concordando aí com a fala que o professor Carlos colocou, a gente tem sempre um fator de redução, de simplificação nesse processo, que é o ser humano. Então, independente da quantidade de tecnologia que a gente consegue assimilar no nosso tempo, essa tecnologia ela vai ter que estar muito preparada a traduzir isso em variáveis, né, usando a palavra que o senhor Carlos usou, em variáveis que o ser humano consegue interpretar. Né? Porque se a tecnologia não tiver como objetivo traduzir e melhorar as necessidades do ser humano, ela perde esse sentido evolucionista da espécie, né? A espécie humana, teoricamente, né, ela é a única que tem consciência da sua existência e que tem uma visão utilitária das ferramentas, não só para sobrevivência, mas para outros usos, né? E isso me consola um pouco, né, no sentido de que talvez o grande investimento que a gente precisa de fazer, e aí eu não estou descartando o investimento em tecnologia, porque, como eu disse, isso é uma variável que é do nosso tempo, né? Eu acho que o grande investimento que a gente tem que fazer é no elo mais fraco dessa corrente aí, que é o ser humano, né? Então, se a gente tem capacidade, né? 7 mais ou menos 2 ou é 5 mais ou menos 2? 7 mais ou menos 2, né? Pode chegar a 9. É um número mágico. Se a gente tem essa capacidade, e aí me falta conhecimento para ter essa conclusão, se isso é uma limitação biológica do nosso cérebro ou se isso é questão de aprendizado, né? Se a gente tem um estudo comparativo de outras eras para avaliar se o homem em outros tempos conseguia assimilar mais variáveis ou não. Isso é uma curiosidade que me ficou aqui a partir da fala do professor Carlos, né? Mas acho que a grande oportunidade que a gente tem nos nossos tempos, tão importante quanto a oportunidade do desenvolvimento da IA, é a gente conseguir ou colocar variáveis que o ser humano consegue interpretar, e aí ele consegue tirar mais proveito das tecnologias, ou ampliar a capacidade do ser humano de assimilar variáveis. Mas aí se me falta o conhecimento se isso é uma limitação biológica do nosso ser ou se isso é questão de treino e aprendizado. Tentei dar uma filosofada aí em cima da fala, viu, professor? Beleza, Ricardo. Tem o Márcio, gostaria de fazer uma consideração, né? O Cristiano e o Debrando.
Professor, obrigado por permitir aqui, por nos convidar para participar, né? Durante a fala de todos vocês, primeiro me veio um sentimento assim, saudosista, né? Eu voltei lá nos meus tempos de formatura e depois o mestrado em administração na FUMEC com o professor Daniel Pardini. Me lembrei aqui de bons momentos, né? Passando por essa. Me lembrou muito um livro do Mintzberg, né? Acho que foi Mintzberg, né? O Safari da Estratégia, né? Ou seja, quantas escolas de pensamento e quantas variáveis influenciam o processo de gestão e inovação, de qualquer que seja a organização, né? Então, por um lado, eu tive esse momento aqui de reflexão e de relembrar conceitos tão importantes. E lá do Simon mesmo, né? Eu me lembro desse autor, né? Desse homem econômico e desse homem emoção, né? Que a gente não consegue tomar decisão o tempo todo baseado na racionalidade. O professor Carlos Alberto colocou aí, tem uma série de outras variáveis que influenciam o nosso processo decisório. E fora isso, o que me fica é uma curiosidade realmente de ir mais a fundo nessa proposta, desse modelo, né? De que forma a gente consegue extrapolar, sair dessa metodologia tradicional da contabilidade tradicional que está nas empresas, né? Me voltou uma provocação aqui. Quando eu fiz o meu mestrado, eu me lembro que a minha tese de mestrado foi um estudo de caso da adoção do Balance Scorecard nas instituições. E na época eu trabalhava na HP e a empresa me autorizou a acessar uma base de clientes muito grande e a gente mandou esse questionário para mais de 20 mil empresas na época. E nós tivemos um retorno de 1.000 e poucos questionários para o propósito que foi o estudo. A minha orientadora na época achou que foi uma massa de dados bastante interessante, mas eu fiquei tão decepcionado depois que a gente foi montar as escalas e inferir as respostas. 80%, eu me lembro, me marcou muito nesse número, 80% ainda estavam na gestão tradicional. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente foi navegando dentro desse questionário para descobrir de que forma essas empresas tinham uma tomada de decisão e de que forma elas promoviam a inovação, 80% delas ainda estava na estrutura tradicional contábil. O método produtivo tradicional, muito parecido o método toyotista, né? De calcula o custo, vê o quanto avança, quanto tem de lucratividade, identificou uma falha, volta e corrige o processo. Então, assim, por fora parecia muito bonito, mas na prática, grande parte das empresas ainda é muito calcada numa administração tradicional, né? Só que hoje a gente está com essa quebra de paradigma, né? A gente está sendo invadido pela IA em todas as áreas, né? Então, eu fiquei com essa curiosidade de realmente entender um pouco melhor a proposta do modelo, né? Como capturar isso que é tão, a mim, pelo menos, me parece muito subjetivo. Como traduzir essa percepção subjetiva e que leva as pessoas a promover as ações que levam à inovação, como traduzir isso em indicadores, em instrumentos que possa permitir uma tomada de decisão, por exemplo, no sentido da inovação, da atualização de um posicionamento estratégico de mercado, etc. Eu fiquei com essa provocação aqui eu fiquei sedento por entender isso mais a fundo. Não, tá certo. Debrando, você gostaria de fazer um comentário? Não, acabei de colocar aqui. Não, obrigado, parabéns aí. Eu queria só saber se eu consigo compartilhar o conteúdo gravado com a minha equipe. Perfeito. Nós estamos gravando lá, né? O Evandro é o nosso comandante aqui, é o diretor de
de comunicação da Academia Brasileira da Qualidade, né? E a gente vai publicar essa gravação e eu passo para vocês. Muito importante esse contato que a gente teve, né, inicialmente com o Cristiano. Obviamente que aqui o objetivo nosso não era discutir, né, mas simplesmente levantar para quais seriam os condicionantes, né, para uma solução de uma inteligência artificial que ela pudesse trabalhar na ordem de grandeza do empreendimento. Se ela puder trabalhar na ordem de grandeza do empreendimento, ela vai conseguir captar essa relutância humana, né? Toda essa dificuldade humana, mas que tem um propósito muito claro, que fora do propósito, né, das pessoas, dificilmente um empreendimento vai agradar outras pessoas, né? E a gente pode usar toda, digamos assim, uma modelagem mais ampla que vai encapsular, inclusive ela vai regular, ela vai delimitar e, ao mesmo tempo, expandir o que a IA generativa vai nos trazer. Hoje, nós sabemos, a IA generativa, ela acerta as boas, elas acertam 50%, né, do que o engenheiro de prompt, né, o pensador que está por trás ali do assunto, do que ele desejaria. Hoje, a quantidade de correções, né, que tem grandes grupos de pessoas corrigindo pergunta a pergunta, e trabalhando os algoritmos dessas IAs. Isso vai melhorar, uma hora vai chegar aí a 80%, 85%. Nessa hora, ela vai estar muito mais confiável, né? Mas ela precisa de estar encapsulada, né, nas dimensões da gestão da organização. A questão é que nem nós conseguimos ter uma visão holística, né, de todas as áreas de uma empresa, né? Então, com a capacidade limitada, não é só de informação, é de entendimento, né, e capacidade limitada de tomar decisões que são típicas de um empreendimento próspero ou necessárias a um empreendimento próspero, mas nós já conseguimos ter esse algoritmo. Inclusive, tem um projeto nosso, o Evandro participa, onde nós conseguimos, mas não conseguimos fazer um MVP, não conseguimos fazer uma prova de conceito, né, que é trabalhar desde a variável da cultura, né? Inclusive, o alvo nosso, talvez a gente consiga para o ano que vem, pegar todos o universo que Evandro pilota, né, no Fast Quali, né, e esse universo ele responder, né, pelo lado humano, como ele vê a determinados níveis de organizações, de empreendimentos, e a gente poder fazer esse encapsulamento. Vocês não acham que é possível usar esse novo arcabouço, né, de algoritmo para uma espécie de engenharia social dentro das organizações? Vocês acham que isso não pode ser uma coisa meio... ser para o bem ou para o mal, né? Do ponto de vista de organização de recurso humano, distribuição da logística dos investimentos. Essa era uma dúvida que eu tinha, porque pelo que eu consegui entender aqui, abre a porta para alguém querer trazer uma coisa mais, vou falar assim, disruptiva aí. Você foi no ponto. O mais disruptivo é uma coisa muito simples, né, mas que é difícil de fazer. Por exemplo, a grande modelagem que está por trás é baseada nos critérios de excelência que foram pensados nos Estados Unidos no Malcolm Baldrige, e aqui no Brasil a gente
digamos assim, é muito audacioso, né, e querendo melhorar isso ao longo dos anos, e conseguimos algumas questões. Mas a grande dificuldade é que nós conseguimos mostrar, alguns colegas têm usado a IA para efeitos de avaliação, não para tomar decisão. O nosso modelo ele é já voltado para tomar decisão, não é para avaliar o que os gestores pensam, né, e deveriam fazer, mas é o que eles realmente estão fazendo e que precisaria de pensar diferente para frente. É emendar processo, projeto e resultado. Essa abordagem nossa, ela prevê os resultados por percepção. Só que a gente consegue, porque resultado, se você esperar um pouquinho, você vai mensurar, né? As organizações mensuram, né? Mesmo que seja dessa forma mais clássica, né? De botar objetivos, como o Cristiano trabalhou na dissertação dele, né? Colocar objetivos estratégicos no BSC, né? E quando a gente consegue buscar a correção do resultado e um algoritmo que volta atrás e consegue achar aonde estão os quick wins, aonde estão os campos de difícil que o pessoal entenda e difícil que eles trabalhem dentro de um quadro cultural, como você disse, né? Mas esse algoritmo consegue dar essa volta. Aliás, a encomenda dele original foi essa. A gente trabalha tanto no esforço, né, da organização, todo mundo trabalhando no esforço, né, lá no marketing, na engenharia, na logística, na operação, suprimentos, né, cadeia de valor, e depois entregar marketing de convencimento, marketing de conteúdo lá na ponta, e manter a fidelidade de grandes clientes, né? Quando a gente faz esse esforço todo e vê o resultado, muitas vezes é uma decepção, né? E não tem uma racionalidade mínima, um ponto de pega. Então, esse algoritmo ele é desenhado para fazer isso, né? Então, é interessante. E essa questão da gente ter convicção do que fez foi na direção do resultado, né, ela realmente é disruptivo nesse sentido, né? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Vou precisar desconectar aqui. Uma boa noite. Obrigado pela aula. Nós é que agradecemos aí, né, a presença, né, de vocês. Mais algum ponto? Eu vou pegar a terceira parte, né, mais uns 20 minutos, né, para não concorrer com o Jogo do Brasil, não é isso? Então, essa é uma outra questão a questão do fomento, ela é interessante a gente observar, porque ela vai direto na resultante, né, no resultado desse esforço, né? E que essa abordagem, né, dessa possível terceira geração, ela está preparada para mensurar isso em relação ao todo, né? Então, eu vou pedir aqui para compartilhar de novo. E vamos aqui para a última milha de hoje, que qual a economia da inovação? A gente sabe, por exemplo, a partir, né, da década de 20, né, na Áustria, né, o pensamento é que a inovação ela destrói um status, né, e a próxima inovação destrói o status anterior e você evolui, né, motivado talvez por essa ignorância, né, de uma forma geral, essa preguiça, né, poderia pensar também dessa forma, né? O professor Carlos, né, tem esse conhecimento
né, vai consumir muita energia e o cérebro começa a buscar modos, né, de economia. E o que acontece quando o fomento aparece na inovação? Hoje, conversando com uma das bases, né, da nossa pesquisa, o pessoal de energia elétrica, né, eles começaram, por exemplo, a CEMIG ganhou um prêmio agora de reconhecimento, um TRL alto, né, e foi premiado um projeto da CEMIG. O projeto começou em 2005, ou seja, tem 20 anos que eles estavam pesquisando uma forma de mensurar determinadas características de linha de distribuição. E olha que o modelo da eletricidade é um modelo quase exato, mas o mundo distorce, né, essa exatidão com uma série de fenômenos, e que, quando você tenta controlar com um instrumento inovador, acontece um fenômeno desse, né? Ela foi para a TRL 8, 9 quase, está, né, em ponto de causar uma grande melhoria, né, aqui no sistema nacional, mas levou 20 anos. Né? Então, normalmente a gente quer acelerar isso, né? A gente quer criar um ambiente startup, entusiasmar a turma, né? Mas talvez pela complexidade da inovação, né? Os diferentes níveis que o professor Carlos colocou, né? Em que a inovação vai atender, né? Diferentes perspectivas, né? de volumes, de usuários, né? E a questão da maturidade, e a maturidade aqui ela vem para valer, né? Quando você pega um conjunto criativo de ideias e começa a pensar na utilidade, né, a convencer as pessoas, você tem a ideia do Vale da Morte, onde o investimento é feito, mas o resultado dele não está próximo de vir, né? Talvez toda a indústria da IA hoje ela opera no Vale da Morte, né? A gente tem dados e mais dados de que o ROI não vem, né? No momento. Aí você tem toda uma base de fazer a incubação, né? As modalidades, né? Que tem investimentos provavelmente crescentes, e à medida que você começa a ter perspectivas aqui, você já opera, está saindo do Vale da Morte, você trabalha, então, com outros elementos, né, de fomento econômico, né, financeiro, né, essas são duas bases dos P&Ds, né, e começa a aparecer a receita e o resultado, né? Um determinado tempo, né? Esse tempo nunca é muito curto, pela experiência nossa, né? Na maioria dos casos tem muito pivotamento, né? Uma parte foi bem, a outra parte você pivota o mercado, né? Pivota a própria tecnologia, e você, então, vai trabalhar a curva, né, de crescimento das organizações, né? Essa é uma curva antiga, de ciclo de vida das organizações, até que ela vai amadurecer, né? Quer dizer, a figura tem uma continuidade ao longo do tempo, mas não vamos discutir aqui, no sentido de a gente ter uma racionalidade, né, praticamente teórica, né? Porque essa racionalidade, né, ela acompanha uma aceitação e uma capacidade, né, comercial, de uma solução, e aí as promessas de futuro vão para a mesa das apostas, né? E alguns investem nisso aqui, igual investe em gado, né? Engordar o bezerro para depois vender como boi,
né, pouco se cuidando se aquela inovação tem, né, grandiosidade, tem potencial de benefícios, né, até que a organização, em algum momento, né, ela realmente, a inovação pegou, né, digamos assim, a inovação ela oferece muito resultado para quem se aposta dessa inovação, né, e a organização começa, então, a chegar em curvas, né, e talvez, né, nesse momento aqui, essa inovação, que é uma outra pergunta que a gente já trabalhou antes, né, quando é que uma inovação deixa de ser nova, né? Quando é que é uma coisa antiga, muito valiosa, que está presente no cerne de quase tudo, né? Como ver, como enxergar, como apropriar dessa inovação mais permanente em tecnologias, né? Em mercados novos, a criação de novos mercados. E aí vem essa ideia de maturidade também, né? Essas questões são possíveis de mensurar. Então, nessa terceira geração, a principal variável é a maturidade. É a maturidade junto com a capacidade. A capacidade é quantos milhões de dólares ou de reais essa curva está representando. E a maturidade, que é um fenômeno aí organizacional, nem é individual, né? Apesar de você ter a maturidade, né, dos indivíduos para certos níveis de competência, é a maturidade da organização. Então, nós precisamos de mensurar essa maturidade e mensurar a capacidade. Com a maturidade, a capacidade, vamos chamar assim, a disposição, né, o caminho crítico de tomada de decisão para que o resultado aqui e ali, o resultado plural aconteça, fica clara, eu diria que fica mensurada com parâmetros de algoritmo, mas transformados realmente num significado e numa convicção de conhecimento maior do fenômeno, né? Que esse conhecimento é percebido pelas pessoas, mas ele pode ser repassado para as bases de dados de aprendizado das IAs, né, generativas, e por esse reforço, a IA, quando ela for trazer uma próxima resposta, né, ela acha o caminho mais fácil, o caminho mais econômico, e a propriedade principal que eu vejo nisso é você não investir e não ter dispêndio gigantesco com o que nós estamos tendo hoje, que são data centers, né, com o seu consumo de energia. As estatísticas são gigantescas, a quantidade de energia que o pessoal está prevendo, né? Da água eles já estão controlando melhor, né? Reciclando muito a água, mas a energia não. Mas se a gente fosse direto pelo caminho, né, com essa geração indo sem gastar energia, gastando o mínimo de energia, não vai precisar, né, de gastar toda essa energia, né? Então, essa é uma convicção que a gente vai ganhando entendimento sobre ela, e que eu vejo que, economicamente, essas soluções, né, e que não precisa de enxergar também a organização como um todo, mas em grandes megaprocessos, e você vai resolvendo os megaprocessos dentro dessa ideia de que, né, se você atuar, inovar a organização inteira num intervalo de tempo, provavelmente você vai acabar com ela, né?
Então, isso tem um delay, né? Tem um atrito organizacional, né? que ele se expressa, né? Nas relações de causa e efeito, né? E a gente, avaliando isso, vai botar energia, vai gastar, digamos assim, no caminho certo, né? Então, esse ponto aí para fechar que a cooperação ativada pela IA, né, ela fomentada adequadamente, ela pode nos orientar em onde colocar o nosso esforço, né, como convencer, né, outras organizações a aplicar isso e ver uma crescente de valor, né, mais metrificado, né? E aí é o seguinte, essa grande metrificação que é possível, né, aí é possível falar de gestão, porque, né, continua válido o que a gente, em algum momento, não consegue aferir o valor, né, não permite que a gestão cumpra, né, o seu propósito, né, de dirigir e controlar as organizações, né? Então, com isso, né, a gente faz uma reflexão caminhando para concluir esse nosso episódio, somando ao que a gente já tem discutido, né, nos demais episódios, para fazer um grande finale aí, que será em outubro, onde a gente vai tentar dizer sobre a inovação e esse futuro dos negócios, né? Essa figura das empresas, né, as portadoras de inovações, né, dos diferentes tipos, né, como que a inteligência artificial, ela mesmo está sofrendo essa curva, né? Ela está lá ainda no Vale da Morte, né? Para onde que ela vai para ela virar um instrumento de entrega de valor mesmo, né? Quem gostaria de abrir esse debate aí? Professor, no meu caso, eu me sinto acanhado em expandir mais essa discussão, porque a minha visão ela acaba muito afetada pela visão de fabricante, né? Coincidentemente, essa última década, vamos dizer assim, que o tema da IA vem efervescente, né? Ele vem Sim, literalmente invadindo todas as áreas da nossa vida, né? Do nosso uso pessoal ali do smartphone até outras aplicações rodando dentro das empresas, a gente vê que a IA está no nosso dia a dia, né? Ela está nos acompanhando, mas tendo uma visão assim muito, no meu caso, muito pragmática. Eu vejo a evolução dela ainda muito baseada em informações preditivas, né? Ou seja, são soluções baseadas em análise de imagem ou em análise de conteúdo ou vinculada à semântica linguística, ou acelerando o potencial da estatística, das combinações possíveis para chegar a um resultado. Então, eu não sei se eu entendi bem ali o conceito ali de Vale da Morte, mas, de certa forma, ele acaba coincidindo ali com o que eu tenho visto no dia a dia.
Mas, repito, né, é uma Sim. visão muito ligada à minha vivência de fabricante, né? O que eu tenho visto ser desenvolvido para endereçar demandas muito específicas e pontuais da sociedade. Quando a gente tem vamos chamar, esperança de melhorar a produtividade, né? É como se a gente se perguntasse se eu conseguisse ser produtivo em tudo na organização, será que a gente tive, né, uma prosperidade? Né? Será que cada vez mais esforço é necessário quando a gente não está acompanhando o que gera valor? Né? Eu estou repetindo aqui algumas frases que vieram do Deming, né? O Deming era extremamente crítico em relação até à capacidade de você colocar número em tudo, né? Ele normalmente atacava a sua jugular se você ficasse na produtividade. Por isso que ele lançou um conceito de posição competitiva, né? Ele lançou esse conceito no Japão, o Japão entendeu, né? Fez. A Toyota foi uma grande aplicadora disso até hoje, né? Os japoneses são bastante disciplinados e são dados, né, a inovações muito reais, né? Não... E o que eu quero dizer com isso? É que quando você precisa ser competitivo, né? Eu só preciso de ganhar um pouquinho mais à frente, 1 minuto a mais, $1 a menos no custo, né? Um sorriso a mais no cliente, e eu fico competitivo. Né? Aquela anedota do pessoal que estava na floresta, apareceu um leão, né? Eles estavam de bota, aí um descalçou a bota, o outro, mas por que você está descalçando essa bota aí? Aí aquela clássica resposta, né? Não, eu só preciso de correr um pouco mais do que você, do leão, né? Aí eu fico descalço, que eu fico mais rápido com essa bota, eu vou me atrapalhar. Então, Cristiano, é isso mesmo, quer dizer, no curto prazo, essa visão, né, de superprodutividade, ela é interessante e tem muito, né, quer dizer, muita aplicação, mesmo que a IA ainda não esteja madura, que ela auxilia ali localmente. É o máximo local, vamos chamar assim, né? Mas o máximo total de uma organização é isso que não está colocado na mesa, né? E a gente precisa de experimentar isso, fazer os testes, né, as provas de campo nas organizações reais, envolvendo a inteligência humana, né, como um balizador, né, do tomar de decisão, e a produtividade aonde ela te ajudar a chegar, né, seria o seguinte, coloca ou tira a bota, né, mas qual bota, né? Se a floresta for cheia de espinho, provavelmente o cara que tirou a bota, né, ele vai correr menos o cara de bota, né? Exato. Depende do cenário que a gente está, né? Mas é um grande desafio. E essa série nossa é exatamente expor, né, digamos assim, as veias abertas da inovação, né? E se essa inovação é a que vai estar no futuro, né? Porque só pelo fato do futuro dos negócios ser no futuro, ele provavelmente não vai repetir o passado, né? A inovação vai junto, né? Muito bem, pessoal. Aí, para cumprir aí o nosso horário também, eu quero agradecer, né?
consegui fazer exatamente o que eu pensei, os 3 blocos. Você estava calhando, você precisa de um marcozinho. Os 3 blocos. E... Agora eu tenho que jantar, né? O habeas corpus é esse. Então, Ronaldo, só para a gente comentar aqui, projeta essa figura que você fez aí. E eu vou fazer um teste aqui com o Ricardo. Tem prova aí, cuidado, hein, gente? Eu vou tratar o Ricardo se eu estivesse fazendo uma disciplina aqui com você, aqui conosco. Né? Ele é o mais novo aqui da turma. Deixa eu projetar aqui. Ligou aí, né? Esse gráfico do Vale da Morte aí, tá vendo aqui, ó? Aham. Tá. Então, aqui é o seguinte, eu noto assim, claramente que você tem capacidade de canal maior do que a minha. Eu raciocino com 5, você raciocina com 15. Aquele Savants, aquela pessoa que tem TDAH, aquele filme Rain Man. Sei. O Rain Man, ele é um sujeito que tem uma capacidade de operar com mais de 9 variáveis, viu, Ricardo? Digamos que um enxadrista aí consiga, num problema complexo, fatorável, porque os problemas complexos têm que ser fatorados por uma abstração. O próprio jogador de xadrez, ele aparece, eu tenho que confirmar isso aí já, ele ataca por setor, né? Às vezes, um time de futebol, você vai atuar por setor, né? Marcação por setor, marcação indivíduo a indivíduo, evoca muito mais variáveis a sua capacidade de canal. Aí, olhando para essa figura aqui, Ronaldo, ela tem aqui por baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tal. Aí, aqui, por exemplo, o meu tipo de cérebro embaralha. Mas o cérebro do Ricardo, não, ele fica até pedindo mais variável aí nesse quadro aí. Talvez, para os cérebros mais limitados, você pudesse tirar um monte de variáveis aí, viu, Ronaldo? E aí tendia. Está percebendo? Quanto mais variável você coloca num quadro desse, mais a minha capacidade de canal embaralha. Porque eu não consigo realmente capturar todos esses movimentos aí. Tá? Isso é um bate-papo legal para reflexão, até numa apresentação e absorção, né, do conhecimento. Viu, Ricardo? Entendeu aí a quantidade de variáveis aí? Entendi demais. Mas eu acho que a minha capacidade é maior de traduzir isso para o ser humano, porque eu também me embaralho todo com esse monte de coisa. Porque uma vez eu fui no YouTube, né, e procurei estudar Savant. Savant, não sei se vocês já estudaram, são pessoas que têm uma capacidade de canal muito maior, de 7 mais ou menos 2. Tem até o nome Savant vem de uma autora, de uma mulher que pesquisou essas pessoas que têm capacidade de operar com um número muito superior de variável, mas isso também é limitado aí, que pode ser 14, já está muito grande, é o dobro, né? 20 variáveis, sem fatorar, é uma parada torta. Então, às vezes eu brinco com o Ronaldo, que a gente tem jornadas de muitos e muitos anos, eu falo assim, coloca menos variáveis na transparência que a moçada normal entende. Mas eu não sei, quando eu vejo meu neto aqui, que está com Pode ser 13 que anos... eu vou testar a sua capacidade de raciocinar por variáveis. Nas cervejas que nós já tomamos aí pela estrada fora, quando você começa a falar do Alexandre o Grande, a história lá do Mediterrâneo, eu vejo que já tem você tem uma capacidade de canal extraordinária, né? Uma memória
assim, massiva para operar com muita complexidade, que memórias médias não têm. O reasoning, que é o operador cognitivo, né? Porque o raciocínio é o processo algoritmo do cérebro pensante. Então, você tem uma capacidade de canal maior do que a média, né? Então, isso para você é normal, é fácil e tal, mas você está trabalhando no quarto quartil dos caras normais, né? E isso pode ser bom, mas pode ser no ruim. O quartil problema superior, é como, você está de 75% e acima, até 100%. como nós vamos transformar isso em valor para os outros, né? Como transformar isso para ajudar as organizações, né, os empreendimentos a perder menos, né? Porque as perdas são gigantescas, né? Quando a operação é massiva, né, qualquer desvio, né, gera tem um impacto muito grande. Fora que no mundo competitivo você tem substituições uma atrás da outra, né, de produto substituto, e agora ficou acelerado, né? Aquela análise do Porter, né, das forças, né, aquilo ficou muito acelerado, né? Mas é isso, gente. Então eu vou agradecer a vocês bastante por estarem aqui.